Índia estão voltando agora para o Brasil, estão terminando essa viagem de curto prazo, e elas estão nos assistindo aqui e disseram: olha, quando a gente voltar para o Brasil, a gente vai casar. Falei, amém. Então, Deus abençoe a Angélica e a Isa que estão aí na Finlândia, e amém, e assim seja, e que vocês voltem e se casem com gente que vá para o campo com vocês. Amém? Agora, meus irmãos, vamos ficar em pé novamente para a gente orar pelo Pedro, abençoando no nome de Jesus. Graças a Deus que aqui só tem jovem, não é verdade? Amém. Amém? Às vezes a pessoa mais velha está ali com artrose, artrite, problema na coluna, não aguenta levantar, mas aqui só tem jovem, amém? Graças a Deus. Temos aqui pelo menos uns 250 que vão participar da maratona no dia 1º. Só tem atleta aqui. Pai, obrigado pela vida do Pedro. Abençoa-o nessa noite com o compartilhar da palavra. Usa-o com poder, usa-o com graça. E que a unção do Senhor caia sobre a vida dele e atinja as nossas vidas também. Que seja um tempo de renovo para todos nós, de despertamento e de edificação e de exortação. Queremos o Senhor. Usa-o, ó Deus, para trazer ao nosso coração aquilo que tens para nós essa noite. Abençoa-o, Pai. Pedimos-te no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Então, Deus é bom. Eu já vi essa turma aqui há 3 semanas atrás ou mais, né? O meu desejo é que, dentro da proposta que está aqui, que é Desperta Igreja, você essa noite possa, de alguma forma, entender aquilo que Deus está promovendo aqui. Está baixo, é? Ok. Eu já vi esse rosto, esses rostinhos aqui, umas 3 semanas atrás. É que eu falo alto, e é difícil. Daqui a pouco eu vou fazer aqui porque eu falo alto mesmo. Então, eu já vi essa turma aqui há 3 semanas atrás, mais ou menos. E o meu desejo é que aquilo que é proposto aqui essa noite, você, de alguma forma, entenda. E eu já quero dizer que eu vou fazer apelo, né? Vão ter 2 tipos de apelos aqui. Alguns vão ficar do lado de cá, outros vão ficar do lado contrário. Mas eu já quero que você já se prepare para esse apelo que eu vou fazer essa noite, dentro da proposta que é o Desperta Igreja. E, irmãos, eu não me acho o profeta ou um profeta, mas eu sei assim que todos nós temos um papel às vezes talvez de falar coisas que a pessoa não está afim de ouvir, mas eu tenho que falar essa noite aqui, não é? Não adianta. Toda vez que eu vejo um aglomerado de pessoas assim, principalmente hoje, jovem, a igreja toda não está aqui. Eu sei que tem outros que estão de outra igreja, mas eu creio que a maioria é da Batista da Lagoinha, principalmente a juventude. E assim, eu falo porque eu não me conformo mesmo. Porque eu acho o grande perigo da igreja, quando a gente tem muita gente, a gente se conforma, né? Já está cheio. Não é? Ó, o morro está lotado aí, ó. O pessoal da favela aí, ó. Nos altos. Assim, morro, vou falar com carinho, tá, irmão? No alto, né? Pessoal do alto. Tem polícia chegando, polícia. O morro já soltou logo fogos, né? Então, e antes de eu começar a compartilhar aqui, quem estava aqui ontem? Pô, legal que você veio, irmão, que bom. Porque ontem eu fiquei pensando, eu queria mudar a mensagem, eu queria falar hoje, o que eu vou falar hoje, eu queria falar ontem, mas eu falei assim, não quero ser fiel ao pessoal que está aqui, o que estavam aqui ontem. E ontem eu falei sobre amor de Deus, a palavra que foi ativada no nosso coração. E eu gosto muito de falar sobre o amor de Deus, por isso que às vezes eu fico um pouco indignado, porque nós somos muitos aqui, querido, de verdade. E essa palavra desperta aqui, ela não deveria nem estar aqui. Ela não deveria nem estar aqui, Desperta Igreja. Teria que ser uma consciência nossa constante de falar, querido, de compartilhar, de exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer. Eu tenho falado que se o peso
da conversão, da salvação, da experiência com Jesus, se isso fosse impregnado no nosso coração, e eu vou dizer aqui agora, como profeta, agora eu vou dizer para vocês, se cada um que está aqui dentro, irmão, se cada um que está aqui dentro, durante essa semana, vivenciar a experiência da salvação, a alegria de estar com o Senhor, de verdade, irmão, no próximo culto, tem que ter aqui o dobro de pessoas. De verdade, irmão, na próxima semana deveria estar aqui o dobro. A palavra desperta, ela fica muito naquela assim, porque tipo assim, não sou eu, né? Nós temos quantos missionários? Aqui a igreja tem mais ou menos mais de 100. 80 milhões, não. O papel é dele, a Lagoinha tem muitos pastores. Tem muitos levitas. E a gente fica, e onde eu falei sobre isso, cada um tem um papel maravilhoso no reino de Deus. Mas a verdade é que nós, às vezes, na igreja, queremos poder, né, não? Se não tocar, não vou fazer. Eu vou ficar correndo com a Bíblia. Não, é para os pastores. Eu gostei da iniciativa aqui, irmão. Vai mesmo, vai mesmo. Vai revezar segurando a Bíblia. Vai, querido. Nós temos que ter iniciativa assim, onde está muita gente. Hoje a gente tem que estar onde o povo está. Igreja para isso, tem que estar onde o povo está. E por isso eu gosto dessas ações práticas, onde o reino, ele é exposto para todo mundo. Mesmo que eu não vá com a Bíblia, mas eu vou. Eu estou lá, irmão. Você percebe pelo meu biotipo que eu sou maratonista. Pode rir, irmão, mas eu vou lá. Não importa. Eu estou lá, irmão, não corro, mas eu estou lá. E aí? Eu vou. Mas não consigo, irmão. Com certeza vai ter alguém também que não consegue como você, e tu fica no meio do caminho falando, vou ficar contigo aqui também. Tem os que precisam correr com os que correm, e os que tem que ficar com os que ficam, irmão. Você talvez é o que fica. Cada um tem um papel nessa maratona, não? Teve uma maratona no Borel, eu não corri, eu fiquei lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, Deus vai te abençoar, vai lá. Mas não, Pedro, não vou não. Só que no final, irmão, o pessoal estava ganhando medalha. Eu falei, medalha. Cada um recebeu uma medalha dentro de participação. Eu fui assim lá para a chegada, o pessoal dando medalha, eu peguei o copo, joguei assim, falei, cara, rapaz, demais essa corrida. Aí ganhou a medalha. A pessoa, tu correu, Pedro? Eu falei, irmão, se não corri, mas assim, eu estava de apoio. Mas eu estava lá, irmão. Ok? Então eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, antes de eu começar a compartilhar. Ontem, quando eu falei aqui sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus em amor, eu cheguei em casa e fui pegar alguns e-mails, e hoje pela manhã eu fiquei lá no hotel onde eu estou, sozinho, sem minha esposa, né? Da próxima vez que me convidar, me convida com a minha esposa, amém? Que eu prego com mais unção, irmão, na boa, eu prego com mais unção. E eu comecei a ver algumas postagens lá, recebi alguns recados, e eu quero assim, tirar o chapéu aqui, né, para a igreja, para aquilo que a igreja tem investido, talvez você também tenha investido, para permitir que essa televisão aí esteja no ar. Eu recebi ontem, irmão, um monte de postagem, eu queria te falar isso, de gente da Alemanha, Turquia, gente que estava como é que é o nome de um país, pequenininho um país, mas muita gente da Alemanha, dos Estados Unidos, falou, pô, vi a tua palavra aqui, pô, me abençoou. E teve uma irmã que queria falar para ela, eu vou falar de você na igreja hoje. Ela falou que hoje ela reuniu os brasileiros que ela conhecia na casa dela para assistir o culto hoje. Então, queridos, é especial demais, não? O reino de Deus chega, às vezes a gente não sabe. Então tem muita gente assim, sendo abençoada. Sendo abençoada. Que bom, irmão, legal. Deus te abençoe. E ontem eu não sei se o Max está aqui, o Max falou que ia vir hoje com a esposa dele aqui. Max vai chegar. Talvez eu não sei se é Max, né, João? João, é Max, né? Ontem o rapaz, ele veio aqui ontem, ele falou, pô, assisti a mensagem, cara, olha só, não sou crente não, mas eu quero ser missionário. Eu falei, João,
Eu, cara, aqui, ué. Meu irmão, o reino de Deus chega e as pessoas entendem. Por isso estou te falando, as pessoas sabem quando elas são amadas. Tudo isso. Queridos, então eu queria assim também deixar aqui, pedir a permissão. A turma que está em casa, algumas pessoas me perguntaram sobre o nosso material, e eu queria te chamar a atenção para isso, querido. Não só para o meu material que está ali, mas assim, às vezes tem pessoas que vão ser abençoadas, às vezes não, eu vou dizer bem claro, com esse CD, meu irmão, é da Bíblia, né? Meu irmão, quanto é que é? R$2, cara. Pô, se tu não quer, dá para alguém. Compre e dá para alguém, irmão. Meu irmão, compra sandália e dá para alguém. Compra um livro, irmão, abençoa alguém. E eu vou te falar, a gente gasta dinheiro. De verdade, irmão, eu não estou assim fazendo merchandising, não. Às vezes a gente gasta nada. E eu vou te dar uma experiência minha. Trabalhando na Bolsa de Valores, Pedro, tinha um salário maneiro. Irmãos, eu levava, olha para mim, você que está em casa, olha para mim, fecha a câmera aqui, pô, eu gosto disso, fecha a câmera aqui, eu dava pelo menos 55% a 70% do meu salário na boca de fumo. De verdade, querido. Eu entrava em fila. A turma que está no Rio de Janeiro, que vai ouvir, a melhor cocaína e maconha que tinha no Rio de Janeiro chamava Beato Salu. Todo mundo estava na fila. Branco preto, todo mundo lá, ó. Hoje numa conversa alguém falou para mim que tem um lugar aqui que a juventude para com os carrões lá, e os caras vão lá e vendem. Eu não sei, o Paulo falou o nome do lugar, não sei. Os caras entram e... Não é propaganda não, mas a pergunta é, quem está indo lá? Eu no Morro do Borel ficava na fila. Os caras para comprar cocaína, eu falei, vai comprar mesmo cocaína? Vai gastar teu dinheiro naquilo que não é pão? Até o final, depois ele comprava, mas eu tentei. Você entende que a gente gasta às vezes daquilo que não é pão, de verdade, não? E às vezes, besteira. Pô, desculpa, eu vou mexer numa coisa delicada aqui. Tu acha, irmão, que eu vou dar 250, 300 conto? Eu sei que já vai acontecer. Eu sei que já está escrito. Mas você acha que eu vou dar R$350 para ver o jogo do Flamengo só porque ele vai ser campeão? Mas não vou dar, irmão. Eu vou ver na minha casa. Aí depois vou fazer o quê? Pô, com 350? Pô, vamos gastar no que é pão, um pouquinho melhor, né? Mas assim, pensa. De alguma forma a gente pode se envolver no reino de Deus. Eu estou falando isso aqui porque algumas pessoas perguntaram se a gente tinha CD. Eu falei, acessa lá, www.pedrodoborel.com.br, e lá você pode adquirir nosso material. Mas você que está aqui, querido, de verdade, a gente tem alguns materiais especial demais. Eu sempre falo isso, cara, se você não tem, me pede que eu te dou. De verdade. Se é para te abençoar, eu te dou. Mas não vem me enganar, tipo, pô, irmão, sabe, eu tô duro, porque ele tem um DVD teu. Irmão, se tu estiver me enganando, tu vai pegar o DVD e vai levar. Mas você sabe que você está levando o DVD e mais algumas profecias, para quem nos engana. Você está levando diarreia crônica, cefaleia, artrose, né, unha encravada. Porque às vezes você tem, mas tu não quer abençoar, você só quer para tu. Eu te dou. Fala assim, pô, Pedro, não tem não, eu te dou. A gente tem alguns CDs lá, DVD está aqui, ó. A capa é a mesma, muda a cor, mas as mensagens são: um Deus que me conhece pelo nome, olhando as pessoas com os olhos de Deus, para quem você tem oferecido a sua cabeça. A mensagem, né, falando do reino através do amor. Ele não chega atrasado. Você pode abençoar alguém, querido. Eu tenho retorno de pessoas que são abençoadas. Não só por ministrações aqui como a minha, mas um monte tem ali, eu vi ali. Tem livros ali especiais. Esse do mangá, irmão, que é isso?
É tudo que eu penso, irmão. A geração tem que usar a cabeça para Deus. Imagina esses garotos aí. Eu já vou ali pegar o meu para me levar para meus filhos. Eu preciso levar uma linguagem para meus filhos. Vou dar o que para eles? Um sistema que trabalha de dia e de noite. De dia e de noite. Então, se você essa noite, de alguma forma, pode, a tenda da bênção, mas você pode passar ali, irmão. Pô, de R$2 a R$10. O DVD custa R$10, está lá. Se você não tem, fala comigo, eu te abençoo de verdade. Não estou fazendo assim porque eu te dou de verdade. Ó, Deus te abençoe, irmão. Você é muito maior. E eu queria te encorajar dentro do que a gente vai ministrar aqui desde ontem e hoje. No DVD as mensagens é uma, mas lá dentro eu queria, porque eu quero te dar um, de verdade. Tu vai correr minha pampulha, né? É. Eu achei legal isso aqui. No nosso DVD a gente tem alguns... São 5 janelas que você pode escolher. Lá você tem estratégias de como alcançar a tua cidade, o teu bairro, alguns estudos sobre evangelismo, como fazer na prática, coisas práticas que você pode aprender em cada DVD. Então não é somente a mensagem, mas a gente trabalhou um DVD legal. Como é que a gente bota o nosso bloco na rua, né, no carnaval. Irmão, vocês têm... A Lagoinha é rica nisso, né? O Roger está aqui com uma bateria, irmão, sabe tocar? Vai para a bateria! Faz alguma coisa, se não sabe tocar, fala, irmão, você vai bater palma. Irmão, Deus precisa e deseja te usar de alguma forma. E você vai ver hoje aqui através da mensagem. Abra sua Bíblia, ou seu iPad, ou seu iPhone, agora está sem tecnologia, né? Abra sua Bíblia, no livro 2 Samuel. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo esse texto. Esse texto é... Um dia esse texto fez assim, ó. Ele saiu da palavra, encontrou guarida do meu coração. E falar sobre isso aqui para mim é falar com muita naturalidade, falar do que eu vivo. Como eu desperto a igreja, eu queria chamar você a atenção para esse texto. O cara é bom, hein? Cadê o cara do... Pô, já botou ali 2 Samuel. 2 Samuel. O texto diz... Vou falar o texto, irmão, calma. Está dentro da mensagem. Tá? Vamos lá. Em 2 Samuel tem uma história de pecado, de que o homem, segundo o coração de Deus, pecou. Vamos para a turma da história do estudo bíblico. Onde é que está essa passagem? 2 Samuel 11 o quê? O texto está dizendo, e eu gosto de fazer isso porque é o seguinte, a gente só fica esperando sempre o texto, né? A gente só costuma anotar só aquilo que vem. Vamos ler a Bíblia, irmão. De verdade, vamos ler a Bíblia. Vamos perguntar por quê, onde, quando, o quê. 2 Samuel 11, 14. Tem um texto que mexe com a gente. O texto diz assim, vê se é isso mesmo, irmão, se eu estou errado. Pela manhã, é isso? É? Pela manhã, Davi escreveu uma carta e mandou por mão de Urias. Quando você pega esse texto, ele fica somente isolado, né? Para turma que gosta de fazer roleta russa, né? Abrir a Bíblia, o Senhor fala comigo e meter o dedo. Não é assim? Me peça sua Bíblia aí, peça sua Bíblia rapidinho aqui. É mais ou menos assim, ó, os pessoal crente de Jesus faz assim. Pô, Deus, fala comigo, Senhor, eu quero meditar nessa manhã, fala comigo, Deus. Aí faz assim, Senhor. Aí faz assim, ó. Aí o cara que já conhece, o dedinho dele já vai para tal lugar aqui, sabe onde estão os livros, né? Ninguém cai em Ezequiel, né? Aí ele abre e faz assim. Não, Senhor, fala sério, dessa palavra dessa não, Senhor. Assim, é de verdade, eu quero ouvir o Senhor. Aí abre de novo. Senhor, vou te dar mais uma chance, fala comigo. É assim, queridos. Até que você abre, tá assim, filho meu, vou te abençoar, meu Senhor. E a gente quer. Essa a gente quer. Se você vai ler esse texto, você pegar esse versículo, você vai falar, pô, Davi escreveu uma carta, e aí?
Mas se você for ver o contexto diz assim o começo. Era a época dos reis saírem para a guerra. Davi não foi. Não foi. Davi não foi. E ele deveria ter ido. Como diz um ditado, né, que mente vazia, oficina do diabo. O homem, segundo o coração de Deus, estava ali na varanda da sua casa. O povo dele na guerra, os soldados dele, os valentes dele na guerra, e ele está ali andando. E de repente ele, caraca, né? E ele olhou uma mulher tomando banho, e a Bíblia diz que ela era formosa. Ele viu, e ele foi tentado. E eu quero que você grave isso. Tentação não é pecado. Que isso, irmão, está amarrado? Jesus foi tentado, mas não pecou. E ele foi tentado, olhou, e ele falou, que mulher é essa? E fala assim, falou, vem cá, olha rápido, quem é? Meu rei, essa é a mulher de Urias. Urias, soldado, está na guerra. Urias, guerra, 1 mês, 2 meses, essa guerra é muito forte, 3 meses, 4 meses, traz ela. Porque a gente pensa aqui que tudo isso está só em 2, 3 versículos, mas você vai ver que aqui passa tempo. E traz a mulher, ele deita com a mulher, e a Bíblia diz assim, que logo em seguida essa mulher diz o quê? Mandou saber o rei que ela estava grávida. Querido, nenhuma mulher, depois de um relacionamento, diz que está grávida. Precisa-se de um processo, de alguns sintomas, que leva pelo menos, eu posso estar errado, mas tem algum médico aqui, pode falar, doutor? 2 semanas, 3 semanas. A minha esposa conseguiu me enganar, assim, enganar no bom sentido. Durante quase 3 meses ela ficou, minha esposa, quase 3 meses, assim, 2 meses, grávida, e ela fica, meu irmão, está tudo bem? Não, estou sentindo só mal. Só para ela me dar notícia no dia do meu aniversário. Eu sei que você está rindo, irmão, mas porque você não tem noção, né, do que é. É porque no dia, quando minha esposa tinha 16, mais ou menos 16, 17 anos, ela recebeu a notícia do médico que ela jamais poderia ter filhos. E por tempo a gente ficou assim, ó, se Deus não der a gente adota. Mas meu amor, eu estou casando com você não para ter filhos. Eu estou casando com você não para ser pai. Eu estou casando com você porque eu te amo. Você é minha mulher, e você é a mulher da minha vida, pronto. E aí, casei. Depois de 3 anos, veio os sintomas que ela levou 2 meses e pouquinho para me avisar. E quando ela me avisou, ela falou assim, Pedro, eu te dar uma notícia, um churrascão lá em casa do morro. Ela abriu uma caixinha e fala. Aí eu abri a caixinha, vi uma meiazinha, eu falei, aqui. E ela, meu amor, eu falei, meu amor, Pedro, eu falei. E homem, irmão, homem é bobo, né? Às vezes a mulher cortou o cabelo, ela tá todo bonito, meu amor, ele, e aí? Então, legal, não fala nada. E ela estava grávida. Só que essa mulher diz para o Davi, manda avisar que ela está grávida. Levou um tempinho. Eu só estou contando para preparar o tapete, né, aqui para você entender. E aí o Davi sabe agora que ela está grávida por conta do relacionamento. O que ele faz? Ele começa a maquinar. E agora? Fez o cálculo, falou, traz Urias. O cara veio da guerra, ó, vai dormir na tua casa. E ele recebe um presente do rei. Porque o cara calcula assim, pô, se ele for dormir em casa, ele vai dormir com ela. O cara que vem de uma guerra, irmão, ele vai 99,999,9% vai rolar alguma coisa. E o Davi sabe. Então se ele tiver um relacionamento com a esposa, depois ele volta, aí o cara fica na guerra 2, 3, 4 meses. Quando ele volta, a esposa, mas ele vai lembrar, pô, foi naquele dia. E aí? E aí que Davi maquinou tudo. Urias deu um tapa na cara do Davi sem falar nada. Ele disse assim, tão certo como vive o Senhor, a arca
os meus amigos estão na guerra. Quem sou eu para ir para minha casa dormir com a minha esposa? E ele dormia no relento. Então Davi de alguma forma falou assim: eu tenho que matar esse cara. E a Bíblia diz que Davi escreveu uma carta e mandou por mão de Urias. E dentro da carta que Urias levou, estava a sua sentença. Quando tu imagina um cara levando uma carta, irmão, não sei como é que ele foi, de charrete, de carroça, de cavalo. Ele chega lá e chama o cavalo. O rei Davi mandou essa carta. Aí o cara pega a carta. Eu não sei o que estava na carta, mas mais ou menos assim. Então, olha só. Esse cara que está aí com a carta aí, Urias, estava conversando com ele, ele me pediu que agora ele quer uma oportunidade lá na frente de batalha. Dá uma oportunidade para ele. Mas assim, uma oportunidade que ele morra. O cara ele não ia desacatar ou não ia desobedecer o rei. Fez isso e você sabe que Urias morreu. Então se você acha que eu estou aqui lendo esse texto dizendo que eu vou falar sobre pecado, querido, eu vou falar sobre pecado. Mas se você acha que eu vou falar sobre adultério, sobre pecado que os pecados que a gente acha que é pecado, né? Tipo assim, adulterar, né? Viver pornográfico. Aqueles pecados que a gente chama de pecado. Tem outros que a gente não chama de pecado, né? O outro é assim, não tem nada a ver, né, irmão? Outro a gente não chama de pecado, a gente fala assim, não, assim, vai ser um deslize. Só um deslize. Tem um amigo que eu descobri algumas coisas sobre ele, assim, chegou aos meus ouvidos, eu fui falar com ele. Falei, meu irmão, preciso falar contigo. O que houve? Eu falei, olha só, irmão, eu amo você. Mas me falaram uma coisa de você, eu preciso te perguntar. Aí quando eu falei com ele falou, é verdade. E eu falei assim, meu irmão, mas desculpa aí, irmão, com todo o meu coração, abaixa o baixo, deixa o baixo lá, e vai resolver esse problema, querido. Você não pode estar tocando ali, não. Desculpa, não é... Falando com ele, falou, aí começou a falar. O cara estava sendo processado. O cara estava devendo um monte de gente. E que ele fez besteira mesmo. Foi erro dele. Como é que é isso, irmão? O cara com um monte de empregado, que ele deixou de pagar, que agora estavam processando ele. Mas como é que é isso? Ele falou, não vou pagar nada. Meu irmão, peraí, como é que é isso? Para isso a gente não chama de pecado. Isso aí pecado é transar, viver pornográfico. A gente chama essas coisas de pecado. Mas eu vou falar de um outro pecado aqui, querido, que está sobre as nossas vidas. Todos nós aqui. E essa palavra aqui, essa palavra chamada carta, me chamou a atenção por uma coisa. Por quê? Porque carta é uma coisa interessante, né? E a Bíblia fala sobre cartas. Irmão, não está indo embora porque eu vou falar de pecado não, né? Amém. Não, porque eu vou falar de pecado, os caras já levantaram. Nossa, eu não sei, né? Porque incomoda, o banco começa a ficar quente, né? Ninguém vai levantar mais agora. Se levantar eu vou falar, hein? Prepara o pessoal da câmera aí. Se levantar, foca ali, ó. Tá fugindo. Você que está em casa, passa, né? Você está em casa sentado. Mas a palavra diz que cartas, ela é falada em muitos momentos na Bíblia. E eu queria relembrar alguns aqui que é bem interessante. Por exemplo, uma história de uma carta com uma mulher chamada Jezabel. Rapaz, chega lá o Acabe, o rei, chega diante do cara e fala assim, Nabote, você não quer me vender essa terra não? Está perto do meu rei, assim, meu castelo. E o Nabote, o homem de Deus, fala assim, não posso. É daqui que eu tiro o meu sustento. Aí a Bíblia fala que Acabe, né? Acabe fica triste, volta para casa. Aí chega em casa a mulher dele, Jezabel, fala, eu acho que Jezabel era brava. Ela fala assim, tá triste por quê? Nabote não queria me vender a terra. Falei com ele, não queria vender. Tu não é macho não, rapaz, vem cá. A Bíblia diz que ela pega um papel, escreve uma carta, pega o selo dos poderes, carimba como se fosse ele escrevendo, e na carta havia mentiras sobre Nabote.
E o final é que essa carta foi lida, Nabote morreu apedrejado. Carta. Uma outra que é maravilhosa, a história dos muros caídos. A Bíblia diz que Neemias vai lá diante do seu rei, do seu chefe, e fala assim: olha, os muros da minha cidade estão caídos, eu preciso ir lá ajudar. Tem como o Senhor me dar algumas cartas, para que eu possa, através dessas cartas, levantar sustento de madeira, pedra, areia, cimento? Ele consegue essas cartas e envia. Cartas. Uma outra carta legal, quando você lê o livro, irmãos, leia o livro de Esther. Que livro é esse, irmão? Que livro é esse? Por conta de uma carta, Esther veio chamada, e por conta de uma carta escrita, todo um povo deixou de morrer, por causa de uma carta. Agora, eu separei uma coisa aqui, maneira. Essa tem que ser lida, irmão. Essa eu não posso deixar passar. Fala, eu vou tentar gravar, irmão. Fala de 7 cartas que foram escritas lá no Apocalipse. 7 mensagens. Interessante que em cada uma dessas cartas estava escrito uma frase em comum: eu te conheço e conheço as tuas obras. Essa era a mensagem das cartas. Cartas. Cartas, está aqui. Agora, uma carta que eu também gosto, a carta que Jeremias, ele leva, em nome de Deus, uma carta para um povo que estava cativo. E essa carta está gravada aqui. Um trecho da carta diz assim, começa assim: assim diz o Senhor, vocês vão edificar casas e vão morar nelas, vocês vão plantar e vão comer do fruto, vocês vão casar e vão ter filhos e vão dar seus filhos e filhas a casamentos. E no finalzinho Deus fala assim: porque eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Carta. Como é que um pedacinho de papel mexe com a gente? Como é que um pedaço de papel pode trazer notícia boa como ruim? Carta. Cartas. Se eu fosse trazer para o nosso contexto aqui hoje carta, por exemplo, existem vários tipos de cartas. Cartas e cartas. Desperta, igreja, cartas. Tem aquela carta normal que todo mundo conhece, que todo mundo gosta de receber. Quantos aqui escrevem carta, irmãos? Quantos escrevem carta? Não é e-mail não, carta. Quem ainda gosta de escrever carta? Tem poucos. Então vamos mudar carta para e-mail. Quem aqui escreve e-mail? Então antigamente era mais ou menos isso. Cartas. Tem todo tipo de carta. Que carta? Aquela carta da menina que o namorado foi morar fora. Ela ficou aqui, ou vice-versa. Aí ela recebe aquela carta, depois de 3 meses, sem notícia, vem aquela carta assim: meu amor, já fazem 3 meses que a gente não se comunica, mas demorou tanto, porque eu estava tentando ganhar forças para saber como é que eu poderia comunicar isso com você. Entre nós está tudo terminado. Isso eu falei direto. Agora, o detalhe é o seguinte: a carta chegou. Eu tenho que tirar isso aqui, senão não tem como fazer. A carta chega. A primeira coisa que você vê quando a carta chega: chegou a carta! Meu Deus! Aí você já olha o quê? Quem mandou? Não é não? Agora vamos ser sinceros, irmão. Quantos aqui já beijaram carta? Fala aí. Não, levanta a mão, irmão. Quem já beijou carta? Eu não vou ver não, vai. Fala aí, irmão. Quem já beijou envelope? Irmão, tem gente... Ai, meu Deus. Carta, irmão. Essa carta comum, tem aquela carta que é um bilhete, tem aquela carta que é o telegrama. O telegrama é assim: feliz Ani, acabou. Você já sabe que é aniversário, para não pagar muito. Tem aquele bilhete que você está no colégio, está no colégio. Aí primeira sala, primeira escola, primeira aula, começou no ano, aí todo mundo entra, todo mundo se olhando, tal, mas aí entra ela. Não entra ela. Todo mundo, ou então entra ele, marrento, sabe que é bonito, pá.
Aí está numa sala de aula, daqui a pouco surge aquele bilhetinho, né? Pá, 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 pá. Cai na tua mesa. Você é lindo. A agenda de adolescente que é assim, né? Cheio de coisinha rosinha, aquele bilhetinho. Você é lindo. Eu já recebi um bilhete desse, assim. Calma, um bilhete desse assim, calma. Você é um gato, mas do gato só sobrou a asma. Mas foi um amigo que mandou, fiquei todo muito bravo. Bilhete. Como é que um pedaço de papel consegue mexer com a gente, cara? Carta. Agora, uma coisa muito peculiar na carta é o seguinte: que toda carta, quando você escreve, ela precisa ter um destinatário e automaticamente um remetente. E por mais que você tente enganar, né, quando você escreve a carta e você fala assim, agora para a carta chegar você precisa colocar ela, dar na mão do correio, como a Bíblia diz, né, que eles levavam as mensagens. Aí você chega no correio e faz assim, não vou pagar não, vou mandar escreve a carta, no Natal manda a carta, eu falo, não vou pagar nenhum. Você chega lá, ó, coloca tudo na caixa do correio e vai embora correndo. Querido, deixa de ser, desculpa, o correio, ele manda tudo para você de volta, mas ele não manda para quem você mandou. Se o remetente estiver lá, ele fala, não quis ser lá, né? Vai voltar para você e volta. E se você quiser ser mais esperto, não botar o remetente, falar, aí eles vão ter que mandar. Queridos, essa tua carta, se ela não tiver nada, ela vai para um lugar e depois ela vai ser queimada, porque o correio não pode violar a tua carta. Cartas. Como é que um pedaço de papel mexe com a gente? Tu já entendeu onde eu vou chegar, não, irmão? Tu já entendeu. A palavra do Senhor, querido, essa noite, para a Desperta Igreja aqui, ela está em 2 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês são as nossas cartas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são cartas vivas, lidas por todos. Essa noite, a pergunta que eu quero lançar no Desperta Igreja para essa juventude é: que tipo de carta vocês têm sido em Belo Horizonte, querido? Qual é a mensagem que as pessoas têm lido na tua vida? Qual é a mensagem que as pessoas veem exposta no outdoor, ou seja, num telegrama ou numa carta completa? Qual é a mensagem que você tem levado? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que agora nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo. Não é caneta, não é humanamente falando, mas é Deus nos enviando. E essa noite o que eu quero dizer aqui, deixar muito claro, querido, que qualquer carta, mais comum que seja, ela precisa de um destinatário, ela precisa de um remetente. Então, se a Bíblia está dizendo que nós somos cartas vivas, desculpe, irmão, o destinatário, Jesus já falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E quem é o remetente? Jesus Cristo. E foi selado, já foi pago um preço, já foi carimbado, querido. O que a palavra está dizendo é que nós precisamos, querido, ser enviados ou nos enviar por cada beco, por cada viela, por cada casa, por cada quarto, por cada faculdade, por cada escola, querido. Essa noite a pergunta é: que tipo de carta? Qual é a mensagem que as pessoas têm lido na tua vida como jovem? Qual é a mensagem que está gravada aqui? Qual é o texto? É perdão? É paz? É alegria? É carta de cobrança? Qual é? Porque carta de cobrança ninguém quer receber, né? Chega a carta do cartão de crédito, ela é a última a ser aberta. Seja a carta do protesto, é a última a ser aberta. Ninguém quer carta, querido, de cobrança. Mas a palavra está dizendo que nós somos cartas vivas. Qual é a mensagem, querido? Qual é a mensagem seria para os próximos, mas aonde você tem testado, querido, essa mensagem? Na tua casa, as pessoas conseguem ver essa mensagem? O teu pai consegue ver essa mensagem? A tua mãe?
Eu ouvi uma frase de uma menina muito legal. Ela disse para o namorado dela. Ela disse, quando começou a namorar com ele, falou assim: eu quero dizer que eu vou ser fiel, eu quero ser fiel a você. E eu não quero trair você com você mesmo. Entendeu? De novo. Ela começou a namorar ele e ela disse assim: eu quero ser fiel para você. E eu não quero trair você com você mesmo. Eu não quero trair você. Eu não quero trair você com você, eu quero te esperar até o final. Tu entendeu de novo? Eu vou falar novamente. Eu não quero trair você com você mesmo. Ou seja, vai ter limite. Esse corpo não é teu ainda. Por isso eu vou ser fiel a você e não vou trair você com você mesmo. Qual é a mensagem que ela está deixando para ele, querido? É muito clara. Eu tenho um dono. E se tu quer ser dono, tu tem que esperar, meu camarada. Eu acho legal quando a mulher fala isso, cara. Eu estou falando isso porque tem uma mulher lá na minha casa. Ela falou, te assisti ontem. Eu falei, legal, gostou? Ela... Não sei o que ela vai falar para mim em casa. Mas está lá, ela sabe. Como essa mulher me abençoou, querido. Nos momentos em que o corpo gritava, eu quero pegar! Sabe? Os rapazes entendem o que eu estou falando, né? Porque isso aqui é natureza adâmica, querido. Isso aqui é natureza adâmica. Isso aqui cobiça. Né? É assim, né? Está aqui nos olhos. Se teus olhos são bons, querido, a Bíblia diz, todo o teu corpo terá luz. Porque os olhos são a janela do corpo. O que entra, propaga. O que eu estou dizendo, essa noite aqui, que tipo de carta nós temos sido a partir de... Eu vou trabalhar a partir do Belo Horizonte. Está aqui, ó, minha camisa está aqui, ó. Ela não está aqui à toa, está aqui porque eu coloquei aqui. Rio é uma responsabilidade também minha como cristão. E é a partir do Rio que eu quero levar essa mensagem. Eu disse ontem que missões não é geográfica, é da onde você está, a partir daí. Eu gostei do testemunho da menina aqui, tu viu? Os passos certinho, querido. Conheceu, andou, submeteu, foi treinada e agora foi. E eu tenho certeza, ouvindo o testemunho dessa menina, que ela não foi só missionária esperando chegar lá no Uruguai. Foi uma consequência, querido, de um coração que arde, de um coração que é carta viva, de um coração que fala o tempo todo, de um coração que todo o tempo fala, de um coração que está aí expressando essa mensagem. Essa noite eu vou bater direto. Que tipo de carta você tem sido, irmão? Essa noite, qual é a mensagem que você tem levado? Eu estava agora no Espírito Santo, fui pregar lá, o pastor foi me pegar, aí eu estou passando, ele foi pagar o estacionamento, fiquei parado, aí veio uma senhora da limpeza. Ela veio andando e falou assim, moça, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, a senhora não me conhece não? Ela, não. Nem lembra de mim? Não. A senhora nunca me viu aqui no aeroporto? Ela, não, moço. Eu falei assim, é a primeira vez também que eu estou vendo a senhora aqui. Eu só queria dizer para a senhora que Jesus te ama. Ela, ai moço, tomei um susto. Eu falei, é? Eu tenho certeza que ela voltou em casa. Meu filho, mamãe estava andando, um cara parou na minha frente, fiquei com medo dele. Ela contou, mas ela também deve ter contado. Ele disse que Jesus me amava. Querido, as pessoas estão ao nosso redor, desejando ler uma história, uma mensagem. Qual é a mensagem? E qual é a carta que você tem sido? Agora, uma coisa que eu gosto da carta, querido, que ela pode ser nacional ou internacional. E para cada uma delas tem um preço. Por isso que eu falei, vou fazer apelo para cá e para cá. Essa noite aqui, querido, tem cartas que Deus quer enviar aos confins da terra, querido. Está aqui dentro. Gente com medo. Gente que não está vivendo por causa do futuro. Que triste, né? Vivendo por causa do futuro.
Eu falei que ia falar dela aqui. Dona Esmeralda está assistindo, com certeza. Dona Esmeralda está na casa dela. Não sei o nome do bairro. Eu fui na casa do Paulinho hoje. E conversando com ela, ela falou: ai, meu filho, Eu comecei a falar do filho dela, que a gente trabalha no Oriente Médio. Ela falou: ai, meu filho, esse negócio do meu filho, depois que ele aceitou Jesus, depois que ele começou a se envolver, aí agora foi. Eu só chorava, meu filho está longe. E é o melhor filho que eu tenho. E começou a falar. E ela começou. Foi muito engraçado. Ela falou assim: você sabe, meu filho, eu como mãe, se alguma mãe chegar aqui para mim e falar assim: olha, o meu filho está querendo ir para Jucu. Não deixa não, não deixa ir para Jucu não. Esse negócio de missões, não deixa. Não deixa para você ter MDT não deixa, porque eles levam nosso filho tudo para longe. Eu falei, e eu olhando para ela, eu falei: mesmo, você conhece? Eu falei assim: eu também faço parte. Ai, meu Deus, sua mãe deve estar chorando muito. Sua mãe deve estar chorando muito. Mas eu entendi ela como mãe. Mas é muito difícil entender você, cara, como jovem. Entender você, ficar paralisado pensando no futuro e não anda. E deixa eu falar uma coisa para você. Na boa, irmão, grava isso. Você que está em casa também. A tua vida, ela vai ter sentido verdadeiramente quando você obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Entendeu? A tua vida vai ter sentido quando você obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Você está entendendo, irmão? Não estou dizendo que você tem que ir lá, não sei lá para a África, nada disso não. Faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Mas não esqueça que a ordem dele foi: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus, ele foi o exemplo quando ele enviou uma carta viva, que todos nós lemos ela. A mensagem dela era de paz, de amor. Ele dizia: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Ele foi o verbo vivo, ele foi a mensagem ativada, ele foi a carta viva que andou entre nós. E que mensagem que esse Jesus deixou para a gente. Tem pessoas aqui dentro que precisam entender uma coisa. Eu sei que a maioria que sabe, eu tenho certeza que a maioria que sabe. Eu costumo dizer isso. Tem algumas pessoas que precisam ouvir isso aqui essa noite. Eu descobri que existem 3 coisas que Deus não sabe e não conhece. Tem 3 coisas que Deus não sabe, não conhece, e Ele nunca vai querer conhecer, e não vai surgir nunca. Ele não sabe, Ele não conhece, e não existe. Deus, eu descobri isso. Mas, e todo mundo fala que Deus sabe de tudo, que Deus conhece tudo. Eu descobri que não. Sabe o que eu descobri, irmão? Eu descobri nesse meu mundo de Bob que tem 3 coisas que Deus não conhece e não sabe. A primeira coisa que Deus não conhece, vou começar daqui. A primeira coisa que Deus não conhece, que Deus não sabe, é que quando Ele olha aqui dentro, Ele não conhece e não sabe de ninguém aqui que Ele não ame. Ele fala assim: deixa eu ver se tem alguém que eu não amo aqui. Amo todos. Essa é a primeira. A segunda coisa que Deus não sabe, que Deus não conhece, aí Ele fica assim: deixa eu ver se tem outro caminho, deixa eu ver. É que Ele não conhece nenhum outro caminho pelo qual o homem pode chegar até Ele, que não seja Jesus Cristo. E agora a terceira coisa que Deus não sabe, que Deus não conhece, é que nesse momento agora, se Ele olhar, Ele fala assim: deixa eu ver, são 9 horas e 14 minutos e 6 segundos, não, 7 segundos, 8 segundos, não, 10 segundos. Ele conhece o tempo, né? Então Ele está dizendo assim: são exatamente 9 horas e 14 minutos. Eu estou falando para você agora que está aqui visitando a gente, tá? Deus não conhece e não sabe de nenhum outro horário, 9h14, melhor do que esse, para você aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Rapaz, é agora, não é não? Não existe outra hora. 9h14.
E eu falo isso porque se você fala assim, cara, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso desse Deus, Ele precisa mudar a minha vida. Você vai falar assim, foi 9h14:53. Você vai saber a hora que Ele disse para você assim, eu quero mudar a tua vida. 9h14. 3 coisas que Deus não conhece, não sabe. Já mudou, agora são 9h15. Porque a cada minuto, a cada segundo, a cada momento, Ele está atrás das pessoas. E eu pergunto, como é que essa multiforme de Deus, como é que Ele alcança isso? Sabe por quê, irmão? É porque Ele sabe, irmãos, Ele sabe do potencial que eu e você nós temos quando nós acreditamos nele com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Eu falei isso ontem, vou repetir. Daqui a pouco nós vamos terminar esse culto, nós vamos orar, nós vamos agora fazer, daqui a pouco chamar o pessoal para orar e nós vamos acabar o culto. E aí, o corpo dele vai ser repartido. Pá! Eu vou falar o que eu falei. Uns vão comer pizza, outros vão para o bolão, outros vão para o tal lugar. E o corpo dele vai, por quê? Porque o que ele deseja é que nessa multiforme, nesse aglomerado de gente que vai se espalhar por BH, a mensagem dele vai. As cartas vão sair daqui seladas. As cartas vão sair daqui com uma mensagem. Que tipo de mensagem você tem sido? Qual é a carta que você tem sido? Existe um bilhete, existe uma carta hoje que Deus quer enviar através de você. E aí? Que tipo de carta você tem sido? Qual é a mensagem que você tem levado? Qual é? Eu podia contar aqui um monte, irmão. Eu podia contar um monte de testemunho, um monte de coisa que acontece no dia a dia, que é real, que as pessoas precisam ler em mim, em você. Agora, se não tem mensagem, se não tem alguma coisa, está faltando alguma coisa. Hoje estava naquele hotel lá, quando eu comecei a ler o livro de Esther, irmão, desculpe, irmão, assim, com todo o coração, com toda simplicidade, irmão, aquele quarto encheu. Tinha uma presença ali, irmão. Aí eu podia chorar. Eu falei, Deus, Senhor, me ajuda a não ser somente isso pregando lá. Eu quero ser isso fora. Eu quero ser isso fora. Eu fui visitar a mãe do amigo meu. Ele falou assim, a minha avó não gosta de crente não, hein? Eu falei, então vamos lá, agora, é lá que é o lugar. Aqui você acha que eu fui lá e falei, a senhora não gosta de crente? Se não gosta, não vai para o inferno. Com certeza não, irmão. Quantas pessoas não gostavam de Jesus, querido? Quantos religiosos falam assim, está sentado com um pecador? E é verdade. Eu ouvi um montão de pastor falar para mim assim, meu irmão, você está cutucando o diabo com vara curta. Eu falei, mas como? Você fica lá falando com os traficantes. Eu falei, por quem vai falar? Como os caras vão crer se não tem quem pregue a Bíblia? Quem vai falar, irmão? E muitas vezes a gente só fica olhando para a casta pobre, né? Para os morros, as pessoas de rua, as pessoas miseráveis. A pergunta é, quem é que vai falar para os caras da BMW, dos casarões? Quem é? Quem é? Talvez é você que está aqui dentro, irmão. Aí você acha que não é só os pobres. Mentira, isso é mentira do diabo, querido. Se você está no meio dessas pessoas e você fica tentando manter, não, porque eu tenho que estar com os caras. Meu irmão, olha só, tem uma mensagem em você. E se essa turma não sabe que tu é crente, irmão, tem alguma coisa errada na tua vida. Desculpa aí. Se essas pessoas não sabem que tu é crente, tem alguma coisa errada. Você quer ver a motivação errada, ó? Eu fui pregar numa cidade do Rio de Janeiro, no Brasil aí, uma cidade por aí. Tem até medo, porque agora chega nas casas né, a televisão. Eu fui pregar. Aí um irmão falou assim, meu irmão, eu vou te levar num café da Donep. Eu falei, mas vamos fazer o que lá? Não, estou te dando o teu testemunho lá. Eu vou sentar com os empresários, você fala do teu testemunho. Eu falei, vamos lá. Mas ele queria que eu desse meu testemunho. Eu falei, vamos lá. Irmão, quando eu cheguei na Donep, irmão, que eu vi aquele café, eu falei, meu pai, vou falar o que aqui, irmão? Aqui eu só vou comer, querida. E aí fiquei, uma mesona, eu falei, né? Mesona. Aí sentou os caras assim na mesa, assim, todo mundo sentado, os caras numa pose assim, eu, né, morrão, e só esperando o cara falando, para falar assim, vamos tomar café. E o cara, fala, Pedro. Eu falei, calma, irmão, vou falar, calma. E aí, vamos tomar um café. Aí, irmão, na boa, quem já foi aqui sabe, irmão, é o café. Irmão,
a primeira coisa que eu pensei, pode voltar? Porque o meu próximo já estava ficando, né? Eu falei, pode voltar. Eu falei, pode voltar. E voltei, pá. Fui de novo. E aí chegou num determinado momento lá, tinha um cara que ia pregar. Aí na mesa o cara falava para mim, Pedro, fala. Eu falei, vou falar. Eu falei, então, aí me apresentaram, tinha um médico, tinha engenheiro, tinha empresário. Na minha mesa, só na minha mesa. Estava lotado. Mas o cara queria que eu falasse para esses amigos dele. Mas a minha pergunta sempre era, por que esse cara não fala, né? Eu vou falar o que pro cara? Não, eu trabalho no morro. Tem nada a ver com os caras, irmão. Tem nada a ver com os caras. Aí eu falei, então, pessoal, vocês gostam de ouvir piada? Aí os caras, Aí, irmão, comecei a contar um monte de piada. E os caras riam. E o cara com maior vergonha, pô, Pedro. Mas então, você mora onde mesmo? Vou contar outra piada. Aí ele falava assim, e você sabe de onde o Pedro é? Fala de onde é. Eu falei, não, depois eu falo. E contava outra piada. Irmão, contei assim, umas meia hora de piada, toma-lhe café, e presunto e queijo, e toma-lhe café, e ovo frito, e toma-lhe café. Esse cara testemunhou, falou, acabou tudo. Aí despediram, aí o cara falou assim, pô, Pedrão, trouxe aqui pra você. Eu falei, irmão, você me trouxe foi pra tomar esse café, porque Deus foi fiel comigo. Porque eu nunca tomei um café desse. Foi pra mim aquele café, irmão, foi cuidado de Deus. Acabou. Na mesa, eu disse assim na mesa, eu falei assim, olha só, pessoal. Eu vou pregar numa igreja hoje, em tal igreja, se vocês quiserem ir lá. Aí um médico falou para mim assim, rapaz, eu gostei de você, eu vou lá te assistir, você vai dar uma palestra? Ele falou, ele foi. Rapaz, o cara tá sentado na segunda poltrona, assim, fileira. Eu cheguei lá, me chamaram, e esse irmão me deu um sapato de presente. E eu aceitei com o maior carinho o presente dele. Só que na hora do culto eu estava assim, atrás do... Irmão, o sapato estava assim. E tem os presentes de você, pô, obrigado. Pô, tá lindo. O dedo tá lá assim, ó. O dedo tá lá assim, tá lá assim. Aí eu fiz assim, tirei o sapato, fiquei só de meia. Só que eu não fico atrás do pulso, já percebeu. Aí eu saí. E a igreja me conhecia, tinha muita liberdade na igreja. Tinha mais ou menos uns 1.200 membros pregando. Aí quando eu falei assim, que eu olhei pro cara, ele estava olhando pro meu pé. Eu falei, doutor, é que o sapato estava apertadão, então. Aí ele começou a rir, eu preguei. Irmãos, eu falei sobre amor de Deus. Falei sobre amor de graça de Deus. E eu não sei por que cargas d'água, não sei por que no momento da mensagem, eu fiz o apelo no final. E no meu apelo eu disse o seguinte, irmão, você está aqui hoje visitando a gente, você foi convidado, você está aqui. Olhei para você, está aqui, mas eu quero dizer para você que essa noite o Senhor quer mudar a tua vida. Eu não sei de que religião você é, não importa, mas Deus, Ele te ama. Aí eu falei, se você está aqui, sai do seu lugar. E começou a levantar gente. Eu falei assim, tem pessoas aqui que Deus está dizendo que se você vier aqui na frente, Ele vai te dar um upa. E vai dizer assim, que saudade de você, meu filho. Irmão, eu acabei de falar isso. Esse médico pulou e fez assim na frente. E eu tomei um susto e falei assim, então! Aí, irmão, a minha cabeça passava um monte de coisa, passava um café, fala! Era estranho demais, eu estava ali olhando para aquele cara. Irmãos, oramos, um grupo de pessoas aceitaram Jesus, acabou o culto, ele me chamou no canto, chamou o pastor e falou assim, esse jovem pode almoçar na minha casa amanhã? Pô, pode. Eu falei, então eu vou, né? Eu fui almoçar na casa do cara. Cheguei na casa do cara, eu tô lá. Irmão, a casa, eu fiquei, meu pai do céu, Deus é bom, né? Sentado lá em frente da piscina e tal. Aí ele chegou, aquela mesa de novo, falei, meu Deus, aí ele, a esposa, e começa a chegar os filhos, 3 filhos ele tinha. Ele disse assim, Pedro, eu queria que você viesse à minha casa, porque eu quero dizer para você, por que eu entreguei minha vida ontem para o Senhor Jesus. Eu falei, legal, e eu nem imaginava o que ele ia falar. Quando os filhos entraram, ele disse assim, pergunta para os meus filhos. Aí eu não entendi, eu falei, teu pai falou. Aí meu pai já falou hoje pra gente. O meu pai disse o que aconteceu ontem. E os filhos disseram para mim assim, filho médico, filha advogada, e ele disse para mim assim, até hoje, quando eu chego na minha casa, do meu trabalho, eu digo para os meus filhos, tudo grande, dê um abraço aqui, dê um upa aqui no papai, que eu estou com saudade de vocês. Existe uma mensagem, querido, ela está gravada no teu coração, e as pessoas precisam ver essa mensagem. Que tipo de carta você tem sido?
Qual é a mensagem que as pessoas têm lido em você, querido? Porque quanto mais a gente se enche de Deus, mais a mensagem fica explícita. E muitas vezes a mensagem ela não é pregada como as pessoas dizem que tem que ser, querido. A mensagem ela precisa ser pregada em amor. E essa carta um dia foi escrita com muito amor, querido, com sangue e pelo Espírito Santo, quando ele disse assim: está consumado. E ele morre e ele ressuscita. Ele diz agora: ide por todo mundo e levai essa carta e diga o quanto eu amo eles. Oh, irmãos, desperta, querido. Que tipo de carta nós temos sido? Tem pessoas aqui dentro, querido, que Deus está chamando, querido, para falar outras línguas, mas não é essa língua que a gente fica me correndo, bate com o Espírito Santo, me bate. Amém, irmão, ele vai te encher, ele quer te encher, mas para que você quer que ele te encha? Me dá, Espírito Santo. Para quê? Para quê? A Bíblia diz que rios vão fluir. Fluir é se movimentar. Ninguém para o rio, querido. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Existe uma mensagem na tua vida. Que tipo de carta você tem sido? Tem cartas, querido, que vão sair daqui. São países que eu não escuto falar, que precisam ir para a Suíça, que precisam ir para a Alemanha, que precisam ir para a França, que precisa alcançar os países ricos. Quem é que vai, querido? Existe um preço a pagar. Cartas que vão ser seladas, é carimbo internacional. Vai. Agora tem outras que vão ficar aqui em BH mesmo, que vão circular aqui, querido. Vão circular aqui. Mas a pergunta essa noite é: qual o tipo de carta que você tem sido? Tem carta, como nós ouvimos aqui hoje, que tem entrado pelos ribeirinhos, né? Tem ido pelo Amazonas, cartas que chegam onde ninguém quer chegar. Essa noite eu vou fazer o apelo. E eu não quero que você tenha vergonha não, porque eu vou falar assim: irmãos, quem quer ir para as nações, fique do lado de cá. Quem entende que não vai, mas que aqui também vai exercer papel de carta viva aqui em BH. Eu fico olhando para esses 10% aqui, irmão. Eu fico olhando para eu fico nervoso com esses 10%. Com todo o meu coração, eu fico nervoso quando eu vi 10%. Sabe por que eu fico nervoso? Porque se você for somar o número de cristãos que existe em Belo Horizonte, eu diria com toda a minha ignorância, se cada um, querido, viver intensamente aquilo que Deus quer, 10% é nada. Não é desprezando, mas é nada. Tu imagina quantas pessoas tem aqui hoje? Na boa, quantas pessoas tem aqui hoje? Mais ou menos, fala aí. Umas 2.000? 2.500 pessoas. Irmão, fala a verdade. 2.500 pessoas. Se a gente essa noite buscar o Senhor, tem uma carta que foi mandada aqui por Ezequias, dizendo: volta-se para o Senhor, se arrependa. Se nós buscarmos o Senhor, querido, às vezes a gente tem que aprender com essa mulher samaritana, não? Ela falou: Senhor, nos mostra. O Senhor não tem nem pote, como é que o Senhor quer água? E Jesus fala assim: se tu souber com quem tu falas, tu me pedirás água, eu te darei água da vida. Irmãos, nós temos água da vida. E certamente as pessoas em Belo Horizonte estão com sede, nas nações estão com sede. Às vezes a gente olha para um país como esse Suíça e fala: o pessoal é muito rico, fica lá. Mas o maior índice de suicídio está lá, querido, na Suíça. Jovens que se jogam de ponte. Por quê? Porque tem tudo, né? Aí você sobe nos morros do Rio, o suicídio é outro, mas também morre. No Morro do Borel, nos morros do Rio, a ciência ela é, como é que se diz? Não é cortada não, ela é podada, porque a gente aprende na escola: o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. No Rio não é assim não. O menino nasce, cresce, entra para o tráfico e morre. Ele nasce, cresce, reproduz, está no tráfico e morre. Ele nasce, cresce, reproduz, a violência do Rio vai e mata. Não se envelhece mais, né? Essa noite, desperta, querido, que tipo de carta você tem sido?
Qual é a proposta aqui, queridos? Qual é a proposta aqui? Essa noite. Onde você está agora, na Alemanha, na Turquia, no Oriente Médio, na Sibéria, não sei. Você não está aí à toa, querido. Existe uma mensagem, se Deus te colocou aí, se empenhe em aprender o idioma. Não fica nessa de ficar só procurando brasileiro, irmão. Se mete no meio do pessoal, vai. Tem uma mensagem na tua vida, querido. Que tipo de carta você tem sido? Um bilhete? Uma carta normal? Qual é a mensagem? Eu falo de coisas simples. Vai no restaurante, qual é o nome do cara que te serve? Qual é o nome do garçom que te serve? Quem é aquela mulher que trabalha na tua casa e você fala que ela é secretária tua? Quem ela é? Como é que ela vive? Qual é a mensagem que nós deixamos para as pessoas? Qual é? O que é que elas querem ouvir? O que elas precisam ouvir? Você tem. E deixa eu te falar uma coisa, querida. Deus não quer encher você com o Espírito Santo só para você ficar orando em línguas, não, querido. Ficar no mistério e poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria cabe em gente. E essa noite o Senhor quer enviar cartas daqui. Essa noite o Senhor quer fazer algo novo, querido. Essa noite Deus quer levantar. Irmãos, com todo o coração, eu falo isso. Eu faço parte de uma igreja, Associação Missionária Evangélica Maranata. Eu amo minha igreja, amo minha igreja. Mas vou falar para vocês têm uma estrutura aqui, querido, violenta. Uma estrutura que o pastor chega aqui e fala assim: irmão, tu imagina se eu ouvisse isso quando eu me convertesse, imagina. Irmão, se você quer, vem para cá, a gente quer te ajudar, a gente quer te treinar. Meu querido, eu aprendi dando cabeçada, sabe por quê? Porque quando eu descobri que Jesus mudou a minha vida, eu queria falar do nome dele em tudo quanto é lugar. Eu entrava nos ônibus e falava assim: eu tenho que falar de Jesus aqui, né? Motorista, eu posso dar uma palavrinha só aqui? Pode. Senhores passageiros, meu nome é Pedro, eu sei que você é mais loucura, pode me chamar de maluco, mas ó, Jesus mudou minha vida. Eu queria dizer para você que ele te ama. Um dia eu entrei no ônibus, aí eu senti que dois caras entraram assim meio suspeito, um sentou aqui, outro sentou lá, eu com a minha namorada no ônibus, o cara começou a olhar para o outro e fazia assim. Eu falei: esse ônibus vai ser assaltado? Vai ser assaltado esse ônibus. Aí eu falei: meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Eu levantei e falei: motorista, posso dar uma palavrinha aqui dentro? Pode. Senhores passageiros, eu quero dizer para vocês aqui dentro, que Deus sabe o que vai acontecer aqui. E eu olhei para os caras e falei assim: Deus sabe o que você está pensando, Ele ama você. E falei, 10 minutos, falei, os caras tudo parando, olhando para o outro. Então Jesus te ama. E acabei, desci, se foi assaltado não sei, mas eu desci no outro ponto. Eu deixei a mensagem, se o ônibus estourou, irmão, a mensagem foi de medo, né? Mas irmão, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. E Ele quer usar você, e Ele quer que você seja de carta viva. Vamos ficar de pé, irmão. Eu sempre falo pro pessoal do morro, da favela, pô, amo vocês, irmão, tamo junto. Não vai embora antes, não. Se tu for embora agora, eu tô acreditando que você está indo ali para comprar todas as coisas que você precisa comprar, o DVD, CD, legal. Mas eu queria, querido, eu quero junto com os pastores aqui, junto com o pessoal do CTMDT, junto com tudo isso aqui, ó, Desperta Igreja, eu queria fazer um apelo. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio, que estão nos visitando. Minha irmã, como é que é seu nome? Não, é que veio aqui, é Jane, que Deus continue te abençoando, que essa casa aqui seja a tua casa. Quando você quiser vir, venha. Isso aqui é um monte de gente que um dia também entrou aqui pela primeira vez e veio. Então, amém, são meus irmãos, a carta viva. Entendeu? Mas essa noite eu quero fazer um apelo, querido. Um apelo. Eu não quero saber a tua idade. Eu estou olhando para você, eu não quero saber a tua idade. Eu não quero saber quem você é, o que você faz. Eu quero dizer para você aqui, satisfação, querido, nós vamos ter aqui, pessoal, quando a gente entender e obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu não estou dizendo que Deus vai falar, só vou te abençoar se você fizer. Não, irmãos, mas é a satisfação completa. Eu vejo tanta gente frustrada, porque falou: o tempo passou e eu não fiz. O altar está aqui. E o altar é um lugar que quando você vem, você diz assim: Senhor,
Eu quero ser carta viva. Ultimamente as pessoas só têm visto a minha vida é murmurar, é reclamar, é se brigar, é brigão, né? Queridos, Deus quer selar pessoas aqui e falar assim, ó, tu já está selado, filha. Eu vou te enviar. Estou te mandando agora aqui, só para o Belo Horizonte, mas daqui a pouco vou te mandar para as nações. Está preparado para trocar de selo? Que tem que ter outro selo. O altar está aqui. E eu quero, irmão, que você saia do teu lugar em nome de Jesus e venha, a palavra que eu vou falar agora é bem pesada, venha com vergonha, porque às vezes você tem sentido vergonha de falar do nome do Senhor. Às vezes você tem sentido vergonha que aquela menina sabe que tu é crente, porque se ela souber que tu é crente, não quer nada contigo. Ô meu querido, princípios de Deus não se negocia. Se ela não te quer e se ele não te quer, presta atenção, querido, você com Deus, você é a maioria. Com Deus você é a maioria. E o que eu tenho para dizer para você é que é Ele que escreve a carta, querido. E eu amo tanto quando eu posso compartilhar do reino de Deus para alguém. Eu amo, mesmo que eu leve não, mesmo que as pessoas, eu gosto quando a pessoa não quer saber de nada não, cara, mas eu tento olhar como é que Deus olha para ele. Quem é aquele cara para ele? Quem é? Quem é? Quando eu estive aqui, uma menina me abordou e disse assim: Pedro, a minha prima no Rio de Janeiro, ela voltou para Jesus através de uma mensagem tua. E ela voltou para Jesus. E ela queria tanto te conhecer, ela já foi no Borel 2 vezes, mas não te encontrou lá, porque no Borel ela ficou me procurando como Pedro do Borel. Ninguém me conhece como Pedro do Borel no morro, irmão. Tem que ser irmão Pedro da Jocum. E ela foi perto lá, mas ninguém, Pedro do Borel, Pedro, não conheço não. E eu dei meu telefone para a menina aqui, talvez ela esteja aqui hoje. No outro dia a prima dela me ligou no Rio. Falei com ela, falei, a gente vai se ver e tal. E ela me contou os dramas dela. Ela disse assim: eu fazia parte de uma outra religião. O meu esposo me levou para a igreja, eu conheci Jesus. Mas o meu esposo me traiu com outra mulher. E ele foi embora. Mas eu continuei na igreja, porque eu amava Jesus. E ela disse que passou um tempo, o esposo dela veio, reconciliou com ela, e no outro dia se matou. Pancada, né, irmão? As pessoas estão aqui fora, querido, tentando ler uma mensagem que traz libertação, e tu tem ela. Você tem ela, por favor, irmão, em nome de Jesus. Deus não usa apenas o Pedro do Borel, o João, o pastor Márcio, o pastor Gustavo, a Ana, os missionários. Deus usa você com uma singularidade que não tem fim. E o mesmo poder que você acha que está sobre esses caras grandes de Deus, está sobre você. Essa noite o que Deus quer falar é: deixa eu te enviar, seja uma carta minha, o altar está aqui. Se você entende que você precisa vir, irmão, sai do seu lugar, se mova, já começa a se mover, e vem, irmão, nós vamos orar, em nome de Jesus, vem, irmão, tem que vir, é carta, correio tem muita carta, igreja, querido, o que tem mais é carta, carta viva, lida por todos, enviadas, querido. O altar está aqui, vem, meu irmão. Antes de você ir, eu quero te encorajar a você vir primeiro, orar, entender o selo e deixar o Senhor te levar. Imagina só, daqui a pouco nós vamos ser divididos. Vem mesmo, vamos encher isso aqui de carta viva, de carta que vai arder, o coração vai arder. Carta viva, carta viva. E você que está na tua casa, de novo, irmão, você é uma carta viva na tua casa. Deixa o teu esposo ler em você mensagem. Deixa o teu pai ver você, filha, que você mudou. Não tenta provar para ele, deixa ele ler. Tem gente que precisa botar um outdoor de luzinha, ficar passando todos os dias. Jesus te ama. O altar está aqui, irmão, sai do teu lugar. Em nome de Jesus, irmão,
Eu sei, não, já está cheio. Então, irmão, vem para o corredor, pelo menos se mova. Carta tem que se mover, irmão. Carta tem que se mova, só se mova, irmão. Só se mova. Eu estou aqui, Senhor. O que está escrito em você é muito maior, querido. Em nome de Jesus, querido. O Senhor está aqui. Desperta, querido. Fala para você, Senhor, 10% é pouco mesmo. É pouco. Nós vamos mesmo, as pessoas vão ler. Eu nem sei correr, mas eu vou estar na Pampulha, eu nem sei correr. Vou até comprar roupa de esporte. Vai correr? Não, vou ficar só parado. Faz uma placa e diz assim: eu não sei correr, mas quero dizer que Jesus te ama. Usa a tua criatividade. Carta tem que ser escrita, querido. E quando Deus te escreve, querido, só um rabisco ele já fala alguma coisa. Como é que você sabe que uma prova está certa? É só assim, ó, certo. O altar está aqui. Carta viva. Talvez você vai ser uma carta de cobrança, uma carta de amor, uma carta viva. Qual é o país que você vai aqui? Qual é o país? Você vai olhar para esse país e falar assim: eu vou para lá. Eu vou para lá. E se tu está ouvindo para onde você vai, guarda o teu coração. Seja como Maria. O anjo disse assim: bendita tu és entre as mulheres, e de você vai nascer o Salvador. E a Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no coração, e um dia o Espírito Santo veio e a tomou. O que o Espírito Santo está falando para você, querido? Guarda o teu coração, porque um dia você vai. Mas não espere esse dia chegar, porque quando você sai daqui, onde você entrar, você já tem que ser lido. Já tem uma mensagem. Em nome de Jesus, querido. Cartas vivas. Gustavo. Sim, Pai, continua a confirmar em cada coração. Continua a confirmar o chamado, a palavra, o despertamento, ó Deus. E seja um tempo novo na vida, não somente desses que vieram à frente, mas na vida da igreja do Senhor aqui em Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Um tempo novo, ó Deus, tempo de despertamento, tempo em que vejamos o rio do Senhor fluindo dos altares das igrejas, subindo os morros, subindo as mansões, alcançando cada área da cidade. Pai, que o nosso país seja transformado, Brasil, que vejamos um tempo novo, Pai, um tempo novo na história da nossa nação. Só o Senhor pode fazer isso. E clamamos, ó Deus, faça isso na nossa geração, faça isso com a igreja que hoje está aqui pisando essa terra. Levanta o teu povo, levanta os jovens, levanta os rapazes, as moças, levanta os casais, os homens, as mulheres, as crianças, os mais velhos. Levanta a tua igreja, Senhor, levanta a tua igreja, para que ela vá como carta que é enviada pelo Senhor, tocando cada pessoa, cada coração, cada um daqueles que ainda não te conhece. Pai, que esse fogo do Senhor permaneça vivo, permaneça aceso em cada coração. Pai, faça isso, transforma a nossa terra, na nossa geração, e capacita-nos também a preparar as próximas gerações, para que o Brasil seja um país mudado, um país transformado, para que as pessoas olhem para o Brasil e reconheçam, dizendo: o Senhor está ali, o Senhor está ali, o Senhor está ali. Então cada pessoa aqui, Deus, essa palavra permaneça. Não permita, ó Deus, que ela seja roubada pelo inimigo. E essa semente permaneça e frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Nessa noite, ó Deus, que já haja fruto dessa palavra. Essas cartas saiam daqui e haja reconciliação em casa. Haja pedido de perdão para o cônjuge, para o pai, para a mãe, para o irmão. Que haja telefonemas para casa: mãe, me perdoa, mãe, eu te amo. Haja telefonema para os pais: pai, eu te amo, pai.
e haja reconciliação, perdão, e haja recomeço em nome de Jesus. Essa noite, ó Deus, essa noite, essas cartas que o Senhor envia a partir daqui, cheguem aos destinatários, cheguem às pessoas, e que elas leiam essas cartas, e que elas reconheçam: o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo. Eu creio, e seja esse testemunho, ó Deus, e seja essa palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Seja esse tempo um tempo novo, um tempo de despertamento, e missionários saindo daqui, não somente para Belo Horizonte, mas para as outras nações. Levanta essas pessoas preparadas, apaixonadas, comprometidas para cada uma das nações representadas por essas bandeiras aqui, Pai. E seja assim, Senhor, e seja assim, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Enquanto estamos aqui, vocês serão cartas vivas hoje. Talvez você esteja aqui e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, e Ele te chamou essa noite. Você sabe disso. Ele falou com você. Ele falou com você do conserto que Ele quer fazer na sua vida. Ele falou com você o tanto que Ele te ama. Ele não quer deixar você nessa situação, perdido, confuso, desesperado. Ele é o caminho, não existe outro. Mas você precisa dar um passo. Você precisa dizer: eu quero, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, eu quero me entregar ao Senhor. Ou você que estava longe, e que nessa noite entende e sabe, e ouviu a mensagem, percebeu: Deus falou comigo. Levante-se do lugar onde você está, como filho pródigo, filha pródiga, e volte para o Senhor. Ele te recebe. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, aí onde você está, levante a sua mão bem alto, para podermos orar por você. Jesus abençoe. Pode levantar sem constrangimento. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, levante, e queremos dar um abraço em você, queremos ministrar sobre a sua vida. Você que volta para o Senhor e se reconcilia com Ele. Talvez você tenha vindo aqui no altar: eu quero ser essa carta viva, mas você ainda não fez essa entrega ao Senhor. Então venha ao altar, como esse jovem fez. Venha. É tempo de recomeço. Pode vir, saia do seu lugar e venha, no nome de Jesus. É tempo de vir. Venha. É um tempo de recomeço na sua vida. É um tempo de Deus para você, é um tempo de Deus. Pode vir, saia do seu lugar, vem correndo. É o tempo de Deus, é o tempo de começo, de recomeço. É uma nova história que Deus está escrevendo. Pode vir. Venha no nome de Jesus. Fique livre. Pode vir. Pode vir. Agora eu quero chamar também as cartas vivas aí que estão de colete. Podem vir, abraçar as pessoas aqui na frente, podem vir. É tempo de recomeço. É tempo de Deus. E nós vamos orar por você. Sim, Senhor. Pastor Richard, nós vamos orar. Estenda suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar por essas pessoas no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa ousadia, por essa disposição, Senhor, em dizer sim para o teu chamado.
que eles possam agora estar recebendo o Senhor em seu coração, que essa realidade possa se fazer hoje, e que eles possam a partir de agora ser essa folha, onde o Senhor vai escrever as tuas verdades, Pai. Nós te louvamos porque houve salvação na sua casa, Pai, e abençoamos cada um que veio aqui, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui rapidinho, você que veio à frente. Você está chorando, não é de emoção, é porque Jesus está entrando e marcando o selo dele na sua vida hoje, amém? E nós queremos fazer essa caminhada com vocês, e para isso então nós queremos que você vai virar, eu vou contar até você vai virar, você vai conhecer sua nova família, que você não vai caminhar sozinho mais, tá bom? 1, 2, 3, pode virar. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Senhor te abençoe. Olha aqui, só mais um pouquinho. Vocês vão seguir esses irmãos de colete azul e amarelo. À minha esquerda aqui. Nós queremos anotar seu nome e seu telefone, para poder continuar te abençoando. Dê a mão para o seu irmão, você que está aí. Já estamos quase encerrando. O João quer só dar um e-mail aqui para você, e nós vamos encerrar. Meus irmãos, talvez essa palavra tão impactante não foi apenas impactante para nós, mas para tantos que estão assistindo em casa. E talvez você é membro da Lagoinha, ou você recebeu essa palavra e pensa: meu Deus, que caminho seguir? Quem é que pode me orientar? Eu preciso fazer algo, eu preciso dar os primeiros passos. Eu já não consigo mais viver a minha vida pensando apenas em mim mesmo. Este amor de Deus que tem sido falado aqui nesses dias aqueceu meu coração. Eu preciso fazer algo, mas como fazer algo? Então nós vamos deixar aí 2 e-mails, está aí na tela do seu televisor, você pode anotar, tome nota: sec.vocacionados@gmail.com, e o outro é joaosmar@hotmail.com. São 2 irmãos aí, gente boa, o João Gomes e o João Osmar, que estão se dispondo a servi-lo aí, e fazemos esse contato aí para seguirmos nos sonhos que Deus tem para nós. Deus abençoe você aí. Amém. E nós temos uma equipe preciosa dentro da mocidade, que está promovendo uma festa sábado que vem. É o pré-réveillon, a festa santa, até a presença do DJPV, Som da Liberdade, Felipe Colasso, Renovo, e ainda tem ingresso, se fosse você, no final, na Tenda Bênção, né? Na Tenda Bênção, se adquirir. Você sabe que vem, depois do congresso, né? Você quer ir para a festa, uma festa santa, sadia, vai lá. Pai, muito obrigado, Senhor. Como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ser desafiado, Senhor. Nós queremos ser essas cartas, Senhor, essas cartas vivas, Senhor, essas cartas que vão ser lidas a partir desse momento, quando saímos daqui, onde quer que formos, as pessoas ao olharem para nós, possam ser tocadas pela realidade do Teu Evangelho. Pai, muito obrigado, continua falando conosco, Senhor, e que nós possamos ter uma noite maravilhosa de sono. Amanhã aqui, às 9 da manhã na escola dominical, às 10, às 18, às 20h30 nos cultos, possamos novamente estar juntos, Pai. Muito obrigado. E agora, que a graça do Pai, o amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e todo Israel de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vá na graça e na paz. Não deixe passar na tenda da bênção.